A prefeitura trabalha para o cidadão, mas você também pode fazer a sua parte. Sabe como? Dizendo o que pensa, dando pitaco, mostrando sua opinião, participando. É para isso que a prefeitura criou o Participa Osasco, para escutar você. No Participa Osasco, a gente define o que é prioridade para o nosso município. Acesse, opine, participe com a gente. Prefeitura de Osasco. Nossa gente, nosso maior orgulho. Falta de tempo não é mais problema para a sua graduação. A Faculdade Católica tem cursos para cada ritmo de vida. O Matheus, que tem mais tempo para estudar, escolheu um curso presencial. A Helena, um curso à distância, para conciliar com a rotina do trabalho. Já a Natália estuda correndo de um lado para o outro e vai para a faculdade uma vez por semana. A Católica tem mais de 50 cursos à sua escolha. Pessoal, vou nessa, senão vou me atrasar para a aula. Me dá uma carona, hoje é minha gente para a faculdade. Preciso estudar também. Agende sua prova pelo site uca.edu.br. Aula de tecnologia, atividade de empreendedorismo, aula de música. Você quer uma escola assim para seus filhos? Agora você tem na Rede Estadual de Ensino. É o Inova Educação. Professores e alunos atuando lado a lado. Matérias atualizadas e novas atividades. Acesse o site e conheça os novos rumos da educação no estado de São Paulo. Inova Educação. Professores motivados, alunos inspirados, pais integrados. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 14 anos. Muito boa noite a você, ligado aqui na Connect TV. Não, você não errou não. Não é o especial da Turma do Arrepio de Halloween. É o Futebol de Mesa, programa edição 96, começando agora para falar de tudo o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, Libertadores e no esporte aqui da região de Osasco e de todo o Brasil. Eu sou Guto Ablas, vou apresentar esse programa hoje para você ao lado de um timaço que eu vou começar a apresentar. Aqui, na ponta direita da mesa, está o Gessé Brito, que cuida muito do esporte amador, fala bastante disso, mas entende bastante de futebol. Também tem um programa muito legal, que é o Diário do Homem de 3 Dígitos, que é uma batalha dele aí para perder peso, como todos nós aqui queremos conhecer a história dele, saber um pouco mais sobre isso. Gessé, prazer receber você aqui com a gente no Futebol de Mesa, aqui na Connect TV. Boa noite, Guto. Boa noite aos nossos telespectadores. Primeiramente, gostaria de estar agradecendo a casa pela presença aqui. Gostaria de estar também dando os meus parabéns para os funcionários públicos,
todos os funcionários públicos, que é o dia de vocês hoje também. Muito obrigado pela presença. Do lado dele, ali na meiuca, o homem que quase trouxe Maradona pro Canindé, editor do Netluz, grande jornalista, meu amigo Lucas Ventura, tá ali com a camisa 10 coordenando esse meio-campo do nosso time do futebol de mesa. Lucas, muito boa noite. Boa noite, Guto, boa noite a todos aqui na mesa, muito obrigado pelo convite. Camisa 10, então esse time vai ser mais ou menos como a Portuguesa nos últimos anos. Eita. Vai só cair, mas muito obrigado pelo convite, vamos falar bastante aqui de futebol e também da Portuguesa, lamentar, né, a situação atual dela e projetar o futuro. E mais uma vez, boa noite a todos os telespectadores aí que estão ligados no nosso Facebook. Para quem não sabe, ele ainda vai ser presidente da Portuguesa, porque esse negócio de jornalista, cobre o time, sempre acaba assumindo ali a presidência. Do lado ali do Lucas, comandando o ataque, ele que você conhece, já está acostumado aqui no nosso futebol de mesa, Júnior Rossi, futuro prefeito de Osasco, vai falar muito aí de futebol. Júnior, uma boa noite para você. Boa noite, Guto, obrigado pelo convite, obrigado a todos que nos acompanham, boa noite, Gessé, boa noite, Lucas. Vamos falar bastante sobre futebol e falar bastante sobre a Portuguesa, né, que precisa desse convite especial para o Lucas Ventura vir aqui. Falar então bastante futebol da Portuguesa, mas ali ó, para falar também um pouco do esporte de Osasco, aí na ponta esquerda do banco de reservas, meu amigo, meu parceiro Lucas Straiotto vai falar também aí de futebol com a gente. Prazer receber você aqui, Lucas. Boa noite, Guto. Boa noite, Júnior, Lucas e Gessé. É bom que você provoca, porque jogador grande, que não é meu caso, grande em todos os sentidos, gosta da provocação para entrar e resolver. Então pode tocar pro pai hoje que eu resolvo. Tá aí, então essa é a nossa formação hoje aqui para discutir futebol e falar muito sobre esporte aqui no nosso programa de edição 96 do Futebol de Mesa. Você acompanha aí na nossa live no Facebook, também no aplicativo da Connect TV. Você tem várias formas de ficar informado sobre o seu clube do coração com essa equipe que manja demais do futebol. E para começar, vamos falar do clássico, falar de Corinthians e Santos. Então, roda a vinheta do Timão, que era o mandante desse jogo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians está ali disputando uma posição no G4, até porque é o que dá para disputar, porque o título já era, está nas mãos do Flamengo. Para tirar esse título do Flamengo, os outros times vão ter que correr muito e o Flamengo vai ter que ser muito incompetente. Então, já dá para cravar que dificilmente o Flamengo perde esse título, o Flamengo vai ser campeão, tá com um timaço. Até eu queria a opinião de vocês, que muita gente tem falado assim, a gente cresceu, né? Nossa geração cresceu ouvindo de Adílio, Zico, Nunes, tantos outros jogadores daquele time de 81. Será que as próximas gerações vão ouvir de Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, esses jogadores? Lucas Straiotto. Sem dúvida nenhuma, eu acho que... E é curioso você puxar esse assunto, porque recentemente eu estava conversando com tios e um pessoal mais antigo que viu esse time dos anos 80 jogar, e eles entraram em consenso que esse é o melhor time desde aquela época de Zico e companhia. E acho que o que o Flamengo tá fazendo hoje, aí acho que não é um futebol que encanta todo mundo que gosta de futebol. E puxando na memória que acho que o último time que conseguiu fazer isso já vai fazer quase 10 anos, que era o Santos de Neymar e companhia. Então, o feito que o Flamengo tá conseguindo aí é sem dúvida impressionante e vai marcar a época. A melhor análise que eu vi é que, mais recentemente, assim, os times que bateriam de frente com esse Flamengo era o São Paulo de Telê, não tão recentemente, o Corinthians do Oswaldinho e do Luxemburgo ali, 99-2000, e justamente esse time do Santos. E o Santos, que também esteve em campo no sábado contra o Corinthians. Roda a vinheta do Peixe. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Corinthians e Santos se enfrentaram sábado em Itaquera.
E como muita gente já imaginava, um jogo feio, um jogo chato, um 0-0 para todo mundo botar defeito. Eu queria começar com você, Jessé, falar um pouco sobre esse jogo, o que você achou. Muita gente achou que o Santos acabou até vacilando, né? Que poderia ter saído com um resultado positivo contra o Corinthians. Foi um jogo de dois times meio que iguais, tecnicamente ali falando. São dois treinadores que eu admiro muito. E tanto o treinador do Corinthians como o treinador do Santos hoje, eu acredito que se eles tivessem um time melhor na mão, iria mais longe nesse campeonato. Então, comentando os lances, vendo o jogo, foi feio de se ver, mas porque foi uma briga muito técnica entre ali os peões no tabuleiro. Foi o jogo dos técnicos, eu acredito que foi isso. Lembrando que nessa partida o Corinthians foi dirigido pelo Leandro Cuca, né, que é auxiliar, o Carille estava suspenso. Casentor, muita gente inclusive criticou porque falaram assim, não, os técnicos normalmente são expulsos, eles vão lá, dão pré-eleição, fazem participam de todo, só não ficam no banco, né, ficam num camarote. O Carille nem foi na Arena Corinthians. O que você achou dessa atitude do Carille, Lucas? Olha, cara, sinceramente, Guto, eu acho que isso daí é o de menos. Muitos treinadores, de fato, como quando você disse, quando são suspensos, vão lá dar a palestra, mas vários também nem vão, nem aparecem, só dá o treino, mas a palestra é do auxiliar, que já sabe tudo, o treinador está lá no dia a dia. Então isso aí eu acho que o Carille não vem fazendo um bom trabalho nesse Campeonato Brasileiro, com o time que tem, mas não tem nada a ver com esse ponto aí de não ter o técnico. E como o Gessé disse, em relação ao jogo, o Cássio também brilhou, né? Cássio também... um baita goleiro. Né? Baita goleiro. Ele salva o Corinthians, não é de agora, faz muito tempo. E nesse jogo, para mim, o Santos foi melhor, merecia a vitória. Mas o Cássio salvou e também não foi um grande jogo de se assistir assim. E você vê como tudo deu certo naquele 2012. Vamos voltar para 2012. O titular era o Júlio César, né, o titular Corinthians. Começou a falhar um pouco ali em umas partidas. O Cássio entrou, foi decisivo na Libertadores. Acabou a carreira do Júlio César? Não, ele subiu. Ele hoje é o goleiro de um time maior que o Corinthians, que é o Red Bull Bragantino. Líder da Série B. Capitão, vai ser campeão da Série B. Não sei se talvez com mais pontos que o Corinthians, né? O Corinthians teve 84. Eu fiz o cálculo, acho que chega no máximo 83, pelos meus cálculos. Falta um, então. Vai faltar 2, né? 85. 85, Isso, matemática não é o forte do jornalista, mas tudo bem. Mas então, muita gente interpretou essa atitude, Júnior, do Carille como tô nem aí mais pro time. Tá todo mundo me criticando, tá todo mundo cornetando a forma que eu tô montando o time, me chamam de retranqueiro. Então, não vou me desgastar. Deixa o Cuca lá, o Leandro, né? Leandro Cuca, para não ter confusão com o ex-técnico de São Paulo. Ele faz o trabalho dele, é um profissional competente, já está há algum tempo no Corinthians. Então, deixa ele, não vou nem me expor. Ô Guto, olha, se eu não me engano, eu posso até estar errado, mas com essa nova regra do cartão, do cartão para técnico, o técnico, acho que ele nem pode participar. Não, ele pode toda a momentação, só não pode entrar em campo. Então, a partir do momento que o time entra em campo, ele não tem. No intervalo, ele não pode ir. Não pode também. Ele pode fazer todo antes e todo depois. Também não pode fazer a comunicação, rádio, nada, não. Né? Nada. Então, assim, mas eu tô com o Lucas aqui. Eu acho que ele foi até, o Guto, um voto de confiança ao Cuca, entendeu? Olha, Cuca, você que tá com o time, então você que vai falar, você que vai dar palestra. Eu acho que foi isso. E vamos combinar, né, Guto? O jogo foi 0-0 porque isso é o mínimo, né? Porque se tivesse como dar pontos negativos, eu acho que seria pontos negativos para esse jogo. E Lucas Straioto, o Wagner Love, que muita gente critica em alguns momentos, vai fazendo uma função tática nesse time do Corinthians, que nesse jogo contra o Santos ele estava marcando o lateral, voltando para recompor, fazendo meio campo, fazendo ataque. Um cara de 35 anos, tá difícil, né, pro Wagner Love. Como é que ele vai desenvolver o futebol se ele tiver que fazer todas as funções? Não dá, né? Convenhamos que, por exemplo, se a gente pegar no passado recente, aí o Romero fazia isso, fazia muito bem, mas ofensivamente falando, o Romero não tinha as mesmas qualidades que o Wagner Love tem. Então, acho que é um desperdício você ter um cara como o Love tendo que marcar o Pará, tendo que marcar o Soteldo. Se você pegar lances desse jogo contra o Santos, ele estava marcando em linha justamente esses dois jogadores. Então, eu acho um desperdício isso. Eu acredito que Bozelli e Wagner Love, se um time mais ajustado ali, talvez um 4-4-2, com o Love um pouquinho mais de
liberdade, poderia funcionar mais na parte ofensiva, mas colocar um cara de 35 anos, por mais vigor físico que o Love tenha, e ele está mostrando ainda ter, eu acho um baita no desperdício. E é um jogador, tecnicamente, que não tem o que se falar. Tem gente que critica as atuações dele, mas tecnicamente não dá para dizer que o Love é um jogador ruim. Ele é muito bom jogador, só que nesse Corinthians eu acho que ele está sendo sacrificado. Exato. E por isso até tem uma queda de rendimento. Do outro lado, o badalado Sampaoli fez mais uma das suas, né? Apesar do Soteldo ter jogado muito bem tudo, ele deixou o Carlos Sanches, que para muitos é o principal jogador desse time, no banco. Júnior, você, técnico do Santos, você deixaria o Carlos Sanches fora do time? E por que tá todo mundo aplaudindo o Sampaoli por fazer isso? Jamais, jamais. Você tem o craque do time com condições de jogar, tem que jogar. Esse 0x0, o Guto, se você for analisar, é um jogo do perfil do Corinthians, né? Que joga pelo empate, o empate sempre é o melhor resultado. Pro Santos não, né? O Santos, o que a gente vem falando bem do Santos desde o começo do ano? Que é um time ofensivo, um time que busca o gol, é um time que busca o ataque, que se tivesse um elenco melhor, isso seria, de repente, até numa posição melhor do campeonato. Então, assim, esse empate, na minha opinião, apesar do Cássio ter jogado muito bem, é muito mais demérito do Santos, na minha opinião, do que do Corinthians, né? Agora, surpreendeu mesmo. Mas do técnico mais, assim, que a gente elogia e gosta, tem dessas, né? De repente, vir com uma coisa que você não entende muito, né? Foi o caso mas aí eu te pergunto, né? E chamo os outros amigos aí pro debate. O Jesus, o Mister, ele não poupa jogador em véspera de jogo decisivo, não fica mudando a escalação todo jogo, ele muda às vezes uma peça, né? Ou outra quando tem suspensão, lesão nunca tem naquele Flamengo, então é mais quando ele precisa por causa de uma suspensão ou alguma característica específica de um jogo, mas ele tem a base titular, que todo mundo sabe qual é do time do Flamengo e não muda. Então, e mais dessa parte que você falou que o pessoal não lesiona, até lesiona. Você viu o Arrascaeta esses dias, fez uma cirurgia. Eles têm lesões graves, não é que nem, por exemplo, São Paulo, que são aquelas lesões corriqueiras de 15 dias. Mas eu acho que é aí que está o ponto. Eu acho que o Flamengo pode não poupar todo mundo, porque eu acho que o time de fisiologistas, fisioterapeutas, a estrutura para recuperação dos jogadores é muito melhor que a do Santos, por exemplo. Você vê que o Santos tem toda a sua grandeza, tem toda a sua história, mas em questão de estrutura está atrás de alguns times aí já faz um tempinho, não é de agora. Não consegue arrumar dinheiro para investir na parte estrutural. O Flamengo já investiu muito nesse passado recente e está colhendo os frutos agora. Agora o Jorge Jesus pode usar os mesmos jogadores sempre, porque ele sabe que o trabalho de recuperação vai ser muito bem feito. Porque eu vejo muito o Flamengo realmente com essas lesões. O Diego ficou um tempo parado, o Arrascaeta, que foi numa recuperação milagrosa. Todo mundo falou assim, não, ele voltou para Libertadores. Não, ontem já jogou contra o CSA, fez gol, jogou, ou seja, voltou 100%. Não foi que ele foi forçado a voltar para Libertadores, não. Então, a gente vê essa diferença. Mas eu acho que assim, não é só isso. Ele não é que ele põe para jogar porque ele confia no departamento médico. Eu acho que assim, ele põe para jogar porque ele sabe que a preparação física tá boa e que os caras não vão se estourar. Podem fazer os 80 jogos médios da temporada que não vão ter problema. E isso acho que está sendo o grande diferencial desse time do Flamengo que a gente está vendo disparando no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores eu acredito que vai encontrar um River muito difícil, mas que não deve ser derrotado. Eu acho que até que tem a mística do Galhardo, né? O River Plate jogar, a final não vai ser jogada no Monumental e no Maracanã, então isso é uma vantagem até para o Flamengo, é jogo único, vai ser lá em Santiago, aí inclusive nesse ponto a mística vai para o Flamengo, que é a única Libertadores que ganhou, foi jogando em Santiago do Chile. Então, é uma grande diferença, que é um crescimento, é uma coisa que está destoando, né, Gessé? A gente vê um jogo que nem o Santos e Corinthians e depois vai ver o do Flamengo, a diferença do futebol que está sendo praticado. Então, nossos amigos aqui falou, a segurança que a equipe técnica passa para o treinador acaba deixando o treinador ousado. Ele coloca o que ele tem. A filosofia dele é sem sofrimento, sem luta, sem vitória. Então ele coloca tudo o que ele tem de melhor realmente para alcançar os 3 pontos ali e sair com a vitória. Mas, segundo algumas matérias que eu li hoje,
O CSA surpreendeu o Flamengo ontem. O CSA, os jogadores do Flamengo saíram elogiando os jogadores do CSA pela dificuldade que foi o jogo. Isso daí é interessante falar também. Sendo que o destaque do jogo foi o Diego Alves, né? Sim. Goleiro do Flamengo. E no final do jogo, o Ricardo Bueno deu uma entrevista para a televisão falando que dentro de campo os jogadores do Flamengo disseram que foi o jogo mais difícil que o Flamengo teve no Campeonato Brasileiro. O Ricardo Imagina Bueno, os outros Ricardo Bueno, inclusive, eu quero mandar um beijo pessoal do Joguei na CEP, né? Joguei no Palmeiras, no perfil do Twitter. Ricardo Bueno é um entre tantos aí que passaram pelo Palmeiras, fizeram a sua história por bem ou por mal. Mas realmente, o jogo de ontem, se você olhar, o CSA deu muito mais trabalho que muito time que vai enfrentar o time do Flamengo. Só que também tem aquela história, o Flamengo veio da ressaca, né? De uma classificação histórica atropelando o Grêmio no Maracanã. Então, não é também só o CSA que tem méritos ali. Lógico, tem todos os méritos do mundo, como foi citado, o Diego Alves foi o melhor em campo, mas o time do Flamengo também sabia, um time que está lutando contra o rebaixamento, sabia que não precisava jogar 100%. Exato. Eu tanto acho que se o adversário não fosse o CSA, fosse o Santos ou o Palmeiras, estão atrás do Flamengo, acho que ele não entraria da mesma maneira que entrou. Então, acho que tem muito desse contexto aí do jogo da classificação contra o Grêmio para essa partida contra o CSA. E a vitória do Flamengo ontem foi causada pela ousadia do Jesus, né? Por ter insistido com a Arrascaeta voltando de lesão. É o que salvou, porque se fosse depender de Gabigol e Bruno Henrique, iria ter ficado no 0-0. E o Jesus, no final do jogo, tava bravo, hein? Entrou no gramado bravo com o time, mesmo ganhando de 1-0. Aí você compara com os outros treinadores aqui no Brasil. Não é criticar os treinadores brasileiros, porque tem alguns bons também. Mas você vê como o cara vem de uma classificação na Libertadores, o time vence por 1-0 na ressaca que você disse, né, Guto? Mesmo assim ele falou, não, eu quero mais. Não tá bom, a gente tem que jogar mais. A gente pode jogar mais, então a gente deve jogar mais. Até porque, apesar de não ter muito histórico de time que, digamos assim, pipoca da forma que o Flamengo teria que pipocar para perder esse título, mas não é melhor não dar sopa pro azar. Principalmente contra esses times que estão tanto contra o rebaixamento, é obrigação dos times lá de cima fazerem 100% dos pontos. Então o Flamengo entrou com tudo. O Gessé falou da dupla Bruno Henrique e Gabigol, que inclusive virou meme, né? Porque estão comparando, dizem que estão comparando a Bebeto e Romário, o Gabigol perguntou quem é o louco, né? Porque, beleza, Bebeto e Romário, para mim, são bem acima, mas uma dupla que ano passado já jogava junto no Santos, apesar da lesão longa do Bruno Henrique, mas que já se conhece e está fazendo muito sucesso ali no Flamengo. Mas não rendiam tanto, né? Eles jogavam no Santos, mas não sei se faltava alguém por trás, um técnico para orientar o posicionamento dos dois, porque o Gabigol tá jogando muito e o Bruno Henrique também, não é só um e o outro tá jogando mais ou menos, os dois estão jogando muito. É que o time tá redondo, né? Então acho que, que nem eu fico vendo, o Gabigol e o Bruno Henrique, acho que hoje são os grandes nomes aí, os principais, mas o trabalho que o time inteiro do Flamengo faz, eu fico vendo o meio do Flamengo jogando hoje, o que o Gerson chegou jogando, o crescimento de rendimento do William Arão e do Everton Ribeiro, para mim, é inacreditável. O Everton Ribeiro fez a jogada do gol da Arrascaeta no final de semana, mas, e aí você tem a linha defensiva, que aquele Pablo Mari também eu nunca tinha ouvido falar e chegou e parece que... O cara tava no La Corunha, né? No e ficou sem clube e você vê que ele joga demais. E aí os dois laterais dispensam comentários, mas enfim, o time inteiro tá redondo, acho que isso ajuda também aí tanto o Gabigol quanto o Bruno Henrique se destacarem. Inclusive hoje saiu a especulação que o Ibrahimovic pode vir pro Flamengo ano que vem, o pessoal quer, né? Sonha. Aí eu fiquei pensando, bom, vamos lá, escalar o Ibrahimovic. O único titular que, assim, não é que é dispensável, mas o que tá mais abaixo é o William Arão, vai jogar de volante o Ibrahimovic, né? Vai ter que ser. Aí vamos ver se o Mister é bom mesmo, né? Vai colocar mais um aí. Aí a gente vai ver se o Mister é diferenciado mesmo, né? Ou então ele vai ter que começar a fazer rodízio. Mas é curioso você puxar o Ibra agora, que agora me veio na memória, no começo do ano teve a discussão e o Flamengo fez oferta pro Balotelli vir, né? Eu fico pensando, já pensou se ele tivesse vindo? Será que teria dado essa liga que o time tem hoje? Eu acho que não. Eu acho que assim, poderia até dar liga, mas eu acho que ia dar problema no vestiário. Porque você ia ter, ou ele ou o Gabigol ia ficar no banco em algum momento. De fato. Porque então... são os dois jogadores de área disparados. Acho que no fim das contas o torcedor do Flamengo deve estar agradecendo de não ter dado certo. Né? Valeu, Balotelli, né? Já diria a nota oficial. Então, nesse meio de semana, a equipe do Corinthians vai até o Alagoas enfrentar o CSA. 6 jogos sem vencer. Dá nessa partida tirar a zica, Lucas? Dá. É tudo possível. O time do Corinthians, obviamente, precisa atacar mais e com mais eficácia. Eu acho que eu gostaria de ver mais Bozelli e Love juntos, mais focados para
parte ofensiva. Eu acho que o Bozelli não deslanchou ainda no Corinthians, mas ele tem um faro de artilheiro que é diferenciado. Eu acho que, mesmo sem muitas oportunidades nos jogos, de vez em quando ele ainda mostra que ele é capaz disso. Então, eu acho que se o Carille ainda conseguir encontrar um jeito de melhorar o time durante o campeonato, que é difícil você remotivar jogadores assim, mas eu acho que ainda tem linha para queimar esse time. Vamos ver. O CSA fez um jogo difícil aí contra o Flamengo. Acho que vai se encher de orgulho e de motivação para o jogo do Corinthians jogando em casa. Vai ser uma partida dura, mas o Corinthians tem capacidade de vencer, sim. Júnior, acabei de receber uma ligação aqui. Você foi contratado como novo diretor de futebol do Corinthians. Primeira decisão, mantém o Carille ou o Carille tá fora? Mantenho o Carille. Até quando? Não, eu mantenho o Carille pelo menos até o... Sim, claro que sempre acontecem algumas coisas, mas eu manteria a princípio até o final de 2020. Que é até onde vai o contrato dele, né? Até o fim de 2020 manteria. É o contrato dele. E dizem que tem uma multa pesada aí pela demissão, saiu essa informação hoje. Mas, manteria. Mas, se chegasse uma proposta boa de China, de Emirados... Você ia lá e cobria pra ele logo, né? Fala assim, eu pago o dobro pra você ir. Não iria fazer esforço pra, cobrir a oferta, assim, Bom, e na quinta-feira o Santos recebe o time do Bahia. Jessé, Santos, depois desse empate contra o time do Bahia, que é um time que tem surpreendido muita gente no trabalho do Roger Machado. O que você acha? Eu acredito que vai ser outro jogo bem equilibrado para o time do Santos, porque o Sampaoli parece que ele tem uma escalação aleatória, né? Ele não, que se você for fazer um estudo desde quando ele entrou, ele já fez mais de 20 formações do time e ele não consegue encaixar ali aquele padrão para poder encarar o time adversário. Às vezes pode ser surpreendente, às vezes também não, pode dar errado. Como nós podemos ver, muitos jogos o Santos se dá bem no jogo, mas como também não. Então eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado devido à fase do time do Bahia tá sendo muito boa com o Roger Machado à frente do Bahia. Lucas, você, Gilberto, Bruno Mineiro ou Guilherme Queiroz? Gilberto na Série A, quando a Portuguesa caiu naquele tapetão em 2013, ele foi o vice-artilheiro, né? Foi o destaque, eu tenho saudades. Mas qualquer um dos três aí hoje... Hoje em dia, né? Hoje em dia, para quem não sabe, o Lucas Ventura é colunista do Netlusa, né? Editor do Netlusa, é um apaixonado pela Portuguesa, é conselheiro do time também. Exatamente. E para quem não sabe também, ele pede risole de queijo no estacionamento de hamburgueria em São Paulo. Mas isso é uma história, por essa é a sua vida. Né? Então... É isso aí, a gente falou aqui de Corinthians e Santos, então um jogo que no final das contas eu achei ruim, mas o pessoal conseguiu enxergar aí uma qualidade, principalmente na parte tática. Antes da gente ir para o intervalo, queria conversar com você, Jessé, sobre esse teu projeto aí da Várzea, né? O futebol de Várzea aqui de Osasco, prestigiado, e também que você falasse desse teu projeto aí o Diário do Homem de 3 Dígitos. Como é que surgiu essa história, Jessé? Só aproveitando o ensejo aí, mandar um abraço aí pro Leonardo Ferreira, do canal O Corintiano, aproveitando que estamos no quadro ainda de Santos e Corinthians. Eu venho mantendo um projeto chamado Esporte na Várzea. Nós já estamos há 6 anos, diretamente no Facebook e também no YouTube. Começamos como mais uma imprensa da Várzea. Comecei ali no Campo do Terrão. Até um abraço para quem está me assistindo ali do bairro Munhoz Júnior. Comecei numa brincadeira de Dia das Mães. A minha primeira reportagem no Campo do Terrão. E graças a Deus alcancei muitas vitórias. Então, estamos há 6 anos tocando o projeto Esporte na Várzea, que hoje ele virou sua revista eletrônica, com vários parceiros. Hoje, todos que pensam em Várzea, aqui em Osasco, publicam suas postagens lá no nosso projeto Esporte na Várzea, que acabou se tornando um ponto de encontro ali da galera da Várzea mesmo. Tenho muito a agradecer você, que é nosso parceiro do Esporte na Várzea. E o projeto Dia a Dia do Homem de 3 Dígitos, Guto, eu sou ex-militar, fui do Exército. Acredite você ou não, em 2004 eu tinha 78 quilos. Hoje estou com 115.
O dia a dia do Homem de 3 Dígitos saiu após uma entrevista que eu fiz com o atual campeão sul-americano de fisiculturismo, Marcelo Blade. Gostaria muito de estar agradecendo ao Marcelo Blade e a sua equipe, Dr. Misael, doutora Yasmin, Dr. Misael, que é o biomédico, e a doutora Yasmin, que é a nutricionista, que me ajudou muito nessa fase aí, nessa transição de perca de peso. Acreditem em vocês ou não. Em um mês, eu perdi 10 quilos. Você perder 10 quilos em um mês é muita coisa. De lá para cá, por compromissos profissionais, eu dei uma pausa e agora, na última segunda-feira, eu voltei. Vou voltar com um projeto dia a dia do Homem de 3 Dígitos. Na terça-feira eu tive um probleminha de saúde, estou afastado por enquanto, mas vou voltar, porque a meta do dia a dia do Homem de 3 Dígitos, além de tirar o sedentarismo meu próprio, incentivar você a fazer exercício físico. E para que daqui uns dias, se Deus quiser, daqui uns meses, eu venha abaixar para os 2 dígitos. Aí eu vou soltar fogos, hein? Aí sim, não, pô. E aí a gente convida você para vir de novo aqui falar mais desse seu projeto e mostrando os resultados aí. E todo mundo que quiser acompanhar, como é que faz? Para você que quer acompanhar, nós temos o nosso canal do Esporte na Várzea. É só procurar Esporte na Várzea no Facebook. No YouTube, Gessé Brito /JB Vídeos. Lá tem muitas entrevistas do Web Repórter Gessé Brito, no caso que sou eu, e eu posto lá também. Instagram, os meus stories do Instagram e Facebook, diariamente eu venho postando na academia, na esteira, diariamente eu venho postando, tem uma galera, quando eu deixo de postar, cadê você? Por que você não foi pra academia hoje? Porque você não tá treinando? Os próprios amigos das redes sociais cobram a gente, isso daí é um incentivo para que você leve adiante o projeto. A gente vai encerrando aqui o primeiro bloco do nosso programa. Eu quero mandar um beijo especial. Lucas, sabe quem está na audiência? Quem? Gustavo Dario. Ó que dupla. Falou que eu pareço o Pirlo, regendo a mesa redonda, e que o senhor é o Mbappé do jornalismo esportivo. Grande comentarista. Grande. Fala, Abração ao Darião. Saudade, Dario. Beijo no seu coração. A gente quer você aqui um dia comentando com a gente o nosso futebol de mesa. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando de São Paulo, falando de Palmeiras, Audax, Portuguesa e muito mais aqui na Connect TV. Aula de tecnologia, atividade de empreendedorismo, aula de música. Você quer uma escola assim para seus filhos? Agora você tem na Rede Estadual de Ensino. É o Inova Educação. Professores e alunos atuando lado a lado. Matérias atualizadas e novas atividades. Acesse o site e conheça os novos rumos da educação no estado de São Paulo. Inova Educação. Professores motivados, alunos inspirados, pais integrados. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Falta de tempo não é mais problema para a sua graduação. A Faculdade Católica tem cursos para cada ritmo de vida. O Matheus, que tem mais tempo para estudar, escolheu um curso presencial. A Helena, um curso à distância, para conciliar com a rotina do trabalho. Já a Natália estuda correndo de um lado para o outro e vai para a faculdade uma vez por semana. A Católica tem mais de 50 cursos à sua escolha. Pessoal, vou nessa, senão eu vou me atrasar pra aula. Dá uma carona, hoje é minha gente pra faculdade. Preciso estudar também. Agende sua prova pelo site uca.edu.br. Existe um aplicativo pra você que é bem mais jovem, com séries completinhas pra você curtir na ordem. É o Noguin. E não tem só desenho, conteúdo vai além. Com músicas e jogos dá pra aprender também. Só no Noguin. Deu um nó na sua língua? Não preocupa, aprende aí, que esse nó é o nó de Noguin. É tão fácil conseguir. Tem Noguin pra tablet e celular, dá pra ver desenho em qualquer lugar. E até se for muito distante é só você baixar Noguin. Unique Junior. Estamos de volta aqui com o nosso futebol de mesa mais
muito mais esporte na sua vida, contando história e falando do Campeonato Brasileiro de 2019, que mantém com o Flamengo na liderança. Calma, não cai não. Não cai não. Lucas Ventura voltando aqui à sua posição, quase que tomou um tombo e derrubou o apresentador junto. Calma, Lucas. Mas a gente está falando aqui do Campeonato Brasileiro e teve um time que começou a dar sinal de que pode se recuperar. Não vai disputar título, mas que do dia para a noite parece que virou favorito a vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar agora do Tricolor Paulista. Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. O São Paulo recebeu a equipe do Atlético Mineiro no estádio do Morumbi, e depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente, onde jogou aquele futebol meio perdido que o São Paulo vem apresentando, acordou no segundo tempo e com o show do Igor Gomes venceu a equipe do Atlético Mineiro por 2-0 e se consolidou, abriu 4 pontos de vantagem no G4 do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar agora os lances. Começar com você, Lucas Ventura, que eu sei que é um grande fã do Fernando Diniz. Falasse um pouco desse time do São Paulo. O Antony parece que resolveu jogar e o Igor Gomes, que todo mundo pedia de titular, foi lá e brilhou. Exatamente, Guto. Você disse que eu sou muito fã do Diniz e de fato sou mesmo. Acompanho sempre os times que ele dirige. Estava assistindo todos os jogos do Fluminense, saiu do Fluminense, agora acompanho todos do São Paulo e assisti ontem. E apesar do primeiro tempo não ter sido muito bom, inclusive foi bem fraco, o São Paulo jogou como ele joga. O Diniz trabalhando a bola de um lado para o outro até arrumar espaço. O problema foi a falta de movimentação, principalmente do Lisiero e do Igor Gomes, que são os volantes que se aproximam do Pato, cai pela beirada. No intervalo ele deu uma bronca, organizou esses dois jogadores e aí o São Paulo começou a render muita movimentação no ataque e foi chegando, teve os 2 gols, né, o do Igor Gomes, depois com o Vitor Bueno, teve outras chances, com o Pato, também teve umas outras com outros jogadores. O São Paulo veio se encontrando com o Fernando Diniz. Todo mundo falava que ele precisava de um time bom, um time qualificado. E ele tem isso em mãos. Porque no Atlético Paranaense ele não tinha um time qualificado, o Fluminense também não, tanto o Fluminense está penando ali, não consegue ganhar os seus jogos. Até mesmo com o Diniz. Mas aí eu já vou te provocar e questionar. Qual é a grande diferença do time que o Diniz tinha nas mãos do Atlético Paranaense para o time de hoje, que é um dos melhores do Brasil? Não, tem muitos jogadores diferentes. Acho que assim, o Bruno Guimarães entrou naquele time, encaixou. O Bruno Guimarães quem trouxe foi o Fernando Diniz, do Audax aqui de São Paulo. O Rony foi contratado depois, que joga pela beirada na esquerda. O Léo Pereira estava lá, mas estava no time sub-23. O Santos, goleiro, ele que colocou, quando o Everton foi pro Palmeiras, ele que colocou o Santos no time titular, treinou, porque ele não sabia jogar com o pé, treinou bastante. Claro que o Diniz ele tem, hoje já está melhor, mas na época do Atlético Paranaense ele tinha muito problema, até um pouquinho no Fluminense, com a defesa. Exato. Contra-ataque vinha muito. O outro time atacava uma vez só e fazia gol. Porque era rápido, era 3 contra 2, era fácil. O Thiago Nunes, que é um bom treinador, excelente treinador, corrigiu isso e o Thiago Nunes mesmo dá entrevista falando que usa algumas coisas do Diniz, como os volantes virem buscar a bola na defesa, o time bem ajustado, bem agrupado. Por conta disso que eu falo em relação ao Fernando Diniz, Guto. O Fernando Diniz, que nesse time do São Paulo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro agora, quando ele assumiu era a segunda melhor, ou seja, já é um legado que vinha do trabalho do Cuca, talvez o único grande legado, e que ele conseguiu aperfeiçoar e está fazendo o time criar. Ainda é um time que marca muito poucos gols, tem menos de 1 gol por partida nessa temporada, mas o Diniz está mostrando o trabalho dele, né, Lucas? São nos 7 jogos do Diniz à frente de São Paulo, são 5 jogos sem sofrer gols. E eu acho que esse é o grande ponto de diferença nos times que ele treinou do Atlético Paranaense e do Fluminense. Acho que esses 2 times tinham defesas muito frágeis e a defesa do São Paulo ela vem se provando cada vez mais forte. E é curioso porque os zagueiros que o São Paulo tem hoje, o Arboleda e o Bruno, que para mim hoje são os melhores do elenco do São Paulo, eles não têm a saída de bola tão boa quanto o que o Diniz gosta. Principalmente o Arboleda. Acho que o Arboleda tem bastante dificuldade de sair jogando. E aí, quando o Diniz chegou, eu pensei, falei, poxa, será que ele vai tirar o Arboleda, que está jogando bem defensivamente falando, para priorizar
a saída de jogo. E aí eu vi que ele tomou a melhor decisão, que foi tentar ajustar um pouquinho melhor o sistema, adequando essas peças, do que fazer os jogadores fazerem algo que eles não sabem, né? Ou tem muita dificuldade disso. Então acho que é um ponto muito positivo aí para o Diniz, de entender a limitação dos seus zagueiros ali, principalmente do Arboleda, botar o voto de confiança, porque defensivamente eles estão muito, muito sólidos, e entender essa limitação deles. E no começo, quando ele ainda estava formando o time, ele nunca teve dúvida do Arboleda, porque o Arboleda sempre foi titular. Quem perdeu espaço no começo foi o Bruno Alves, entrou o Anderson Martins. O Arboleda, mesmo tendo menos essa característica, o Bruno Alves mostrou ontem, fez uma jogada, quase entrou com bola e tudo para tentar fazer o gol. Ele acabou perdendo espaço para o Anderson Martins. Depois recuperou, porque, para mim, é tecnicamente o melhor zagueiro de São Paulo hoje. No geral, o Arboleda é melhor, mas tecnicamente falando, o Bruno Alves é o melhor. Então, o Diniz sempre confiou muito no Arboleda, que ontem, para mim, foi o melhor jogador de São Paulo em campo. Ele tem muita raça. Você vê que todo jogo ele termina, que a gente fala, com a camisa suada, né? Porque ele corre, ele se entrega, ele vai com tudo. Então, acho que não dá para você abrir mão de um jogador assim por conta de um ponto negativo, que é a saída de bola. Então, acho que é uma das grandes decisões corretas aí do Diniz nesse São Paulo. E daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, mas as duas equipes vão se encontrar nesse meio de semana. São Paulo e Palmeiras vão se enfrentar no Allianz Parque, um estádio onde São Paulo nunca conseguiu ganhar. Na última vez que foi lá, conseguiu um empate que garantiu a vaga na final, mas nunca saiu vitorioso do Allianz Parque. Júnior, para você, tem algum favorito nesse jogo, São Paulo e Palmeiras? O Guto, favorito não. Mas desde que quando começou os jogos do São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu acho que dessa vez a hora que o São Paulo mais se aproxima para quebrar esse jejum, entendeu? Pelo momento das duas equipes. Não que o São Paulo seja favorito, mas o momento em que esse jejum pode ser quebrado, eu acho que é esse agora. E mais uma coisa, quem está nos acompanhando é o grande Gomão Ribeiro. Grande Renato Gomes Ribeiro. Beijo no seu coração, abraço, Goma. Beijo, Gomão. E já ainda falando sobre esse clássico do Palmeiras e São Paulo, historicamente, desde que o Allianz voltou, sempre tem sido um ponto decisivo nos trabalhos do São Paulo, os jogos no Allianz. Por exemplo, o Rogério, técnico de São Paulo, era tratado como fenômeno até chegar lá no Allianz Parque e tomar de 3-0. Aí o trabalho dele no São Paulo começou a cair. Você acha que o trabalho do Fernando Diniz corre esse risco também? Eu acho que o clássico se resolve em um detalhe. São detalhes que, ao meu ver, ali pode ser de uma bola parada. O São Paulo vem muito forte, inclusive com o próprio Arboleda. Ele pode ser até ter um pouco de dificuldades para a saída de bola, mas ele tem esse álibi a mais, ele tem essa qualidade a mais, que é um bom cabeceamento. Tanto quanto o Felipe Melo também vem fazendo muitos gols de cabeça em bola parada. Então eu acredito que clássico é clássico, não tem favorito, vai ser resolvido ali em um detalhe. Mas agora acontece, né, suas exceções aí para virar goleada também. Tudo nós poderemos esperar de um jogo como este. E você citou o Felipe Melo. Hoje o STJD definiu que ele e o William não foram julgados. Hoje o Palmeiras fez um segundo pedido de adiamento desse julgamento por conta do falecimento de um parente do advogado do Palmeiras. Foi a justificativa dada, o STJD aceitou e os dois estão liberados para enfrentar o São Paulo. Lucas Ventura, o quanto isso pode ser determinante para o Palmeiras? Muito, principalmente pelo Felipe Melo. E até pelo William também, assim, porque o Palmeiras voltou bem, né, ele voltou muito bem, mas eu acho que principalmente pelo Felipe Melo, porque sem ele o time cai muito. E isso vai ser muito determinante. Os advogados usam muito isso, né? Ficam adianta e deixa lá pra frente. Eu lembro até de uma história desse negócio de efeito suspensivo, quando o Christian fez o gol contra o São Paulo, numa semifinal de Campeonato Paulista, saiu comemorando mais ou menos assim, não foi exatamente assim. Colocaram para ser julgado antes da final. Aí falaram, não, o Corinthians entrou com pedido de efeito suspensivo e tal, conseguiu, adiou para depois da final. O Christian foi embora para o futebol turco, voltou e até hoje não foi julgado por aquilo. Então, né, isso pode ser uma artimanha muito boa para os clubes. Exatamente. Muitos advogados fazem isso, né? Muitos
vai, chega na hora, aí adia, aí como você disse, foi embora e volta, aí ou cumpre no outro time, ou sei lá onde vai parar. Aí né? foi o caso do Carlos Sanches ano passado, né, que o Santos foi eliminado da Libertadores por causa de um erro desse. Eu ia falar de advogado, futebol, mas eu acho que você pode ficar um pouco nervoso se a gente entrar nesse tema agora. Então, vamos mudar, vamos girar a vinheta e falar do outro lado desse clássico, mas falar do jogo de ontem do Palmeiras. No gramado é que a luta não aguarda. Que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar defensiva e mostrar que de fato é campeão. Pessoal aqui nas redes sociais, o Gabriel Campos falou que o Palmeiras só joga bem contra o São Paulo, ainda mais em casa, menos de 3-0 ele nem comemora. Nossa, Mauri Ricardo elogiando minha camisa, falou que eu aumentei o padrão dos apresentadores. Então, ó, pessoal, vamos, né, elevar o nível, né? Uma coisa bonita, bonito não dá que a minha cara não ajuda. É demais. Né? Mas a gente tenta, né? A gente tenta melhorar. Elegante é um pouco. Aqui o Elias Traioto mandou aí sim, Lucas, né? Titio, grande abraço. Falou só o Lucas, então pode ser pra mim também, então né? Então valeu. É que eu pego pelo sobrenome, no caso, né? No caso... Mas deixa eu ter alguém bem. acompanhando, por favor. O Eudes Ricardo fala, vai Corinthians, diz que o Carille não tem culpa. Pessoal participando aqui, mande a sua mensagem aqui na nossa live, aqui no Facebook, e participe também, dê sua opinião sobre o jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras foi até Santa Catarina, foi até a ressacada, eu acho que o nome até ficou bonito, né? Parecia uma ressaca do mar, de tanta água no gramado. E o jogo, como não poderia deixar de ser, teve polêmica e teve show do Daverson. A gente vai colocar os lances aí para rodar, mas o Daverson fez gol, sofreu um pênalti meio mandrake, né? Mal explicado até agora, né? A gente vai ver a imagem, mas na minha visão não foi pênalti, e o Palmeiras conseguiu uma vitória contra aquele que, para mim, é o pior time do Campeonato Brasileiro, em termos de futebol. O Avaí foi, desde as primeiras rodadas, eu já via como um time que ia ser rebaixado e que, se tivesse hoje na Série B, estava brigando na metade de baixo da tabela. É um time muito fraco, trocou de treinador em diversos momentos, mas na partida de ontem contou com o médico e o monstro, Daverson, né? Fazendo gol e causando polêmica. Lucas Traioto. Pois é, o Daverson aí, dando uma de Daverson, né? Ele consegue ir do céu ao inferno muito rápido, e aí em 90 minutos ele fez exatamente isso. Eu já vou começar pelo pênalti, pênalti entre aspas, né? Porque não foi, o do Palmeiras, porque para mim o do Avaí foi. Não tem discussão, inclusive eu acho esquisito até do querido árbitro aí não ter marcado na hora, ter precisado do VAR, mas enfim. O primeiro tempo do Palmeiras foi interessante, ainda tentou ir para cima, como você disse, o time do Avaí é ruim, taticamente, é um time que oferece pouco perigo ao adversário, e o Palmeiras tentou, indo para cima e tudo mais, e conseguiu fazer o gol com o Davidson. Acho que precisaria de mais ímpeto para conseguir expandir o placar, porque contra um time cuja diferença é tão grande quanto era de Palmeiras e Avaí, o time maior tem que se impor mais. E aí no segundo tempo, quando veio a chuva, é difícil jogar bola, né? Você pratica um outro tipo de esporte, porque futebol que é bom não tem como. Inclusive a gente viu agora a comemoração, o jogador tentou correr ali no gramado e só sai a água. Exatamente. E até no lance do pênalti do marcado em cima do Daverson, na jogada um pouco antes ali, fica um bate-rebate esquisito ali na entrada da grande área, mas enfim, primeiro tempo de futebol, segundo tempo de polo aquático, e o Palmeiras nesse pênalti aí achado, conseguiu sair com a vitória. Agora, pensando no jogo de quarta-feira, tem que evoluir mais, porque o São Paulo vai com tudo, vem de uma partida, de uma vitória importante contra o Atlético, e o Palmeiras vai ter que jogar bola, porque acho que o São Paulo tem tudo para acabar com essa mística aí de nunca ter vencido no Allianz. Mas aí, já se a gente não entra de novo naquela discussão que a gente teve no Flamengo e CSA, o Palmeiras deve ter entrado menos ligado contra o Avaí do que vai entrar quarta-feira contra o São Paulo. Não, com certeza. Eu acho que o grande personagem desse jogo foi o juiz.
pelo fato dele ter se acovardado e ter sido imprudente no segundo tempo, de não ter pausado o jogo, comprometendo a integridade física dos jogadores. Porque ali, graças a Deus, não aconteceu nada demais. Mas vemos aí, nas imagens, ao Daverson aí, por exemplo, poderia acontecer uma lesão séria, comprometendo a carreira de um jogador. Isso daí iria gerar um grande prejuízo, tanto para o clube como para o jogador, enfim, para geral. Então eu acredito que isso daí poderia ser melhorado para os próximos jogos e revisto, porque, querendo ou não, a integridade do jogador tem que vir em primeiro lugar. Nesse caso aí, o campo também não ajudou tanto, né? Nós vemos aí que muita poça, o sistema de escoamento do campo precário. Isso para um campeonato brasileiro está sendo inadmissível. Já vi alguns palmeirenses cornetando aqui. Não é que o Palmeiras não mereceu a vitória, até porque na sequência da jogada eu achei pênalti no Dudu. Então, o pênalti teria que ser marcado, mas o pênalti no Daverson não existiu. Marcar aquele pênalti especificamente, para mim, foi um erro muito grande do árbitro. Mas o Daverson lá deu show, caiu, deu cambalhota, questionado sobre isso, que ele vai lá e fala: eu posso jogar já com o Neymar. Olha a declaração que o cara dá, Lucas Ventura. É lamentável, o Daverson tem dessas, né? Ele tem hora que ele é herói, tem hora que ele é vilão. E nesse ponto aí ele foi lá pra brincar, foi falar uma besteirinha como ele sempre faz. Em relação ao pênalti, pra mim também não foi. Mas o mais cômico é um gramado naquela situação. São dois opostos. O gramado naquela situação e o jogo com o VAR, né? Imagina a situação pra quem vê de fora. O VAR, que é um negócio novo aqui no Brasil, tá com aquele gramado, chega até a ser vergonhoso o Campeonato Brasileiro contar com gramados desse tipo. Tem que haver alguma coisa da CBF para corrigir mas isso. Você acha que ali vai ser ruim? Imagina que ano que vem está prometido para a Série A2 o VAR, né? Pelo menos nas fases decisivas. Então imagina, a gente daqui a pouco vai mostrar a foto como está o Canindé. O próprio Rochedale tem momentos que a grama está ótima, mas tem momentos que a grama está um pouco mais judiada pelo excesso de jogos. Tantos outros estádios que a gente vê pelo interior de São Paulo afora. Imagina como vai ser esse VAR, né? Muito complicado, porque é até difícil no lance do Daverson, é difícil saber se pegou ou não com tanto de água que tinha ali mesmo no VAR. Então, tem que ficar de olho nisso os times. As federações, principalmente, né? As confederações obrigar a ter um tipo de gramado, a ter, sei lá, ter que criar algum método, porque no segundo tempo não teve futebol, né? Não foi futebol que teve ali, como você disse no começo do programa, né, Guto? Foi um polo aquático, né? Polo aquático. Hoje a gente está falando de polo aquático aqui no programa de futebol. Ô Júnior, na sua opinião, Palmeiras ainda briga pelo título? Não, faz tempo, né? Faz tempo que essa briga parou, o Guto, na semana que o Palmeiras empatou com o Atlético, que daí o Flamengo já abriu 5, aí na quarta foi jogo contra o Santos, que o Palmeiras perdeu, aí o Flamengo abriu 8, aí acabou. 10 pontos esquece, né? 10 pontos, 10 jogos. Eu acho que, na minha opinião, nem o Palmeiras pega o Flamengo e nem o Santos pega o Palmeiras. É isso, né? Nem o Palmeiras pega o Flamengo. Então eu acho que o primeiro lugar já está certo do Flamengo e o vice-campeão será o Palmeiras e o Santos e o São Paulo brigando aí pela terceira e quarta colocação, na minha opinião. Tá aí a opinião do nosso Júnior Rossi. Rapidinho, rodada de palpites. Lucas Traioto, Palmeiras, São Paulo, quarta-feira. São Paulo 2-1. Júnior. São Paulo. São Paulo por quanto? 1-0. Lucas Ventura. Eu ia falar 2-1, mas já que o Lucas falou 2-1, então 2-0. Tá, Lucas então acha que vai ser 2-1. A dúvida, é problema, você pode falar. O Lucas, melhor, né? Lucas acha que foi 2-1. Jessé? Eu já acredito que, por mais que seja o São Paulo tenha a melhor defesa, mas eu acredito que vai dar Palmeiras. Por no mínimo um gol aí de diferença. 1-0 aí pro Palmeiras. Como eu sou famoso mureta, vai ser empate 1-1 no Allianz Parque. Palmeiras dando cada vez mais adeus ao título e o São Paulo deixando um molho ali na disputa pelo quarto lugar. Falamos dos 4 grandes, mas aqui a gente fala de todo mundo. Eu vou pedir aí para nossa produção colocar uma imagem que a gente selecionou do estádio do Canindé da Portuguesa. Queria colocar essa imagem. Foi uma foto que viralizou nas redes sociais
o Canindé é visto provavelmente por um helicóptero de trânsito, Exato, aquele helicóptero. pessoal de rádios, né? O campo do Canindé. Lucas Ventura, você como jornalista especialista em Portuguesa, torcedor e conselheiro, como é que você está vendo essa situação da Portuguesa hoje e todas essas manobras políticas que a gente sabe que estão acontecendo? Em relação ao gramado, é deprimente a situação que se encontra. A Portuguesa foi eliminada... Lembrando que está sem calendário Isso, desde agosto. Desde agosto sem a calendário. Portuguesa fez o último jogo lá em Taubaté contra o Taubaté. Foi eliminada na primeira fase da Copa Paulista. Portuguesa e o Sub-23 do Corinthians. Os dois foram eliminados. Portuguesa vai ficar 5 meses, desde agosto até janeiro sem jogar. E volta a jogar na Série A2. E o gramado, por conta de diversos eventos. Nesse final de semana teve o show do Akon. Opa! Akon bacana. Mas prejudica o gramado. Tem diversos eventos lá. E por conta disso o gramado tá nessa situação. Aliás, gramado, deixa eu corrigir. Sei lá, uma lama. Gramado tá sendo gentil. Eu falo gramado, aí depois eu olho direito a imagem e falo, não é gramado. Tem alguns pedacinhos de que grama. Os homens fizeram, não digo só nem a atual gestão, porque a gente tem muita culpa a atual gestão. Eu posso falar porque eu convivi com a atual gestão, vocês sabem, eu trabalhei com o atual presidente da Portuguesa, mas outras gestões também ajudaram a fundar. O que os homens fizeram com a Portuguesa é muito triste. Um time que eu desde pequeno acostumei a ver, eu acompanhei, eu sou um pouco mais velho, o Júnior também acompanhou bastante o Denner, aquele time de 96, 97, 98, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Olhar o que a Portuguesa se tornou é muito triste. Exatamente. 98 foi semifinalista brasileiro e também paulista, que teve o caso do Castrilli, né? E só para também dar uma informação em relação ao gramado, para vocês verem a situação do gramado, como tá ruim, o Palmeiras mandou um jogo lá recentemente, se eu não me engano, Sub-17, e o Palmeiras foi punido, levou uma multa da Federação Paulista porque o gramado tava ruim. Você entendeu? Porque o gramado o mandante que cuida, né, no caso. Então o Palmeiras foi jogar lá, recebeu uma multa da federação porque não tinha nem lugar para colocar a bandeirinha de escanteio, sabe? A situação é muito complicada. E final do ano agora, o Guto me perguntou, tem eleição dia 10 de dezembro, o Alexandre Barros vai chegar ao fim do mandato dele, ele deve buscar a reeleição, tem outros candidatos, Fernando Tomé é o nome, Antônio... Eu não acredito que o Alexandre Barros vá buscar a reeleição, porque ele me falou por muitas vezes que não buscaria. Então eu acho que ele não vai buscar. Mas ele tem uma certa mania de mentir, por isso que ele deve... Não, é esse aí que tá falando. Buscar... Não, eu que tô falando, ele deve buscar a reeleição e deve ganhar, porque infelizmente o Conselho da Portuguesa tem muitas pessoas que não pensam no clube, pensam só em interesses pessoais, tem alguns que nem aparecem, dos 400 conselheiros que o clube tem. Hoje em dia, cada reunião tem 70, na última teve 85 e todo mundo comemorou. Pra você ver como é a situação Mas na votação aparecem os 400? Aparece. Aí aparece... Esse é o problema. Aí aparece gente em cadeira de rodas, gente que vem direto do hospital, aí aparece gente de tudo quanto é lugar pra votar. Então e esse não é um problema da Portuguesa, de todos os clubes, né? Não, eu converso... Os conselheiros têm aqueles fixos, né, que aparecem, como você disse... vão o quê? Uns 40 por reunião na Portuguesa, tem 70, mas uma média de 40. Exatamente. Nos outros clubes 100, 200, mas na hora de votar tem 1.000, 2.000. A Portuguesa é igual a todos os clubes, politicamente falando. A diferença é que a Portuguesa é em menor número. No Palmeiras tem muitos conselheiros, muito mais torcida, no São Paulo também. Portuguesa é igual, só que com menos conselho, menos torcedor. E tem os conselheiros vitalícios, né? Que... por indicação, então o cara indica o filho dele, que indica o sobrinho. Então a Portuguesa, o conselho é cheio de famílias. Tem o conselheiro nato, que ele vira, quando o cara sai da presidência ou da vice-presidência, por exemplo, Alexandre Barros no final do ano, se ele não for reeleito, ele vira conselheiro nato, que é conselheiro para sempre, né? Igual vitalício, só que com outro nome. Eu, como fui eleito, eu sou o efetivo, que é uma pequena parte, são só 120 dos 400, entendeu? Então, é difícil um time sair do buraco desse jeito. Tem 400 conselheiros, 120 são eleitos. O restante é tudo, como eu disse, vitalício e nato, que é por escolha. Aí fica difícil você mudar na essência, é bem complicado. Ô, Lucas, posso? Pode, rápido. Há um mês, mais ou menos, né, 25 dias do mês, saiu, né, uma notícia que a Portuguesa tinha aberto falência, né? Aí você foi lá pela Netlusa, fez até um vídeo negando, falando que era fake news. Qual é hoje essa real situação, o Lucas? Em relação à falência, isso é uma mentira de fato, uma fake news que foi lançada numa página, uma página de humor e tal, lançaram e o pessoal pega a imagem e fica compartilhando em grupos de WhatsApp. Hoje em dia
é desse jeito. Isso é uma mentira, mas a Portuguesa, sim, está numa situação bem difícil, todo mundo sabe. Todo o dinheiro que entra é retido, né? Tá bloqueado as cotas da Portuguesa da federação. Então é bem complicado ter que pegar o dinheiro por contas de terceiros. Então está bem difícil. Não faliu e não vai falir, mas a situação lá é como se fosse de uma falência por conta de diversas gestões, não só do Alexandre Barros, que é um péssimo presidente, mas também do Ilídio Lico, que foi outro péssimo presidente, outros que passaram, o José Luiz ficou 2 meses depois do impeachment do Ilídio Lico, aí teve o Manuel da Lupa, que era o presidente do caso Everton, em 2013. Então não é só um presidente, vem de muito tempo. A Portuguesa nos anos 2000 ela não existe. Triste a situação da Portuguesa. A gente vai chegando aqui na reta final do nosso programa, só lembrando que no sábado o Audax Sub-17 acabou eliminado do Campeonato Paulista Sub-17, perdeu por 4-1 para o Palmeiras fora de casa, deu adeus à competição. Tem o artilheiro da competição, que é o Matheus Cadorini, dificilmente vai ser alcançado nas fases que restam. Fez um grande trabalho, apesar do chilique de alguns torcedores de criticarem o time comandado pelo Jean, que agora deixou o Sub-17 e foi para o Sub-20 com 43 jogos e 120 gols marcados. Foi excelente, perdeu para o melhor time do Brasil no Sub-17. Então, parabéns para o time do Audax Sub-17, esquece chilique de torcedor e encare a sua grandeza. Agradecendo vocês que participaram aqui do nosso Futebol de Mesa na Connect TV. Gessé, prazer, e a gente quer você de volta contando mais história aí da sua luta aí contra a balança. O prazer foi meu, quero agradecer a casa pela oportunidade, quero agradecer a audiência, primeiramente da minha família que está nos assistindo com certeza, dos meus amigos de infância, dos meus amigos dos militares da reserva, não ex-militares, fui corrigido por um companheiro de farda aí, por um irmão de farda. Quero mandar um abraço ao Ralo dos Caveiras, que é o grupo que eu faço parte dos militares da reserva proativa. E gostaria de agradecer a todos aqui pelo programa. Tá aí, um grande abraço a você, Gessé. Lucas Ventura, boa sorte para a querida Portuguesa e continue o seu grande trabalho aí, porque eu acho que a mídia é importante para que não deixe times como a Portuguesa morrer. Um abraço. Muito obrigado, Guto, um abraço a você, um abraço a todos os amigos que estão aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar não só da Portuguesa, mas de futebol no geral, que é muito bom, a nossa paixão. E lembrando, quem quiser acessar notícias da Portuguesa, netlusa.com.br, é um site de notícias, como diz o nome, só da Portuguesa. Também um pouco de futebol português. Temos uma loja virtual lá também. Final do ano, eleição, todo mundo ligado. Se Deus quiser, se Deus permitir, e se for feito um bom trabalho, a Portuguesa possa ressurgir, porque ano que vem é o ano do centenário da Portuguesa. Um abraço a todos, Gutão. Um abraço e valeu pelo convite. Um abraço e na próxima você vai contar a história do Risoli no estacionamento da hamburgueria. Mas isso fica para uma próxima. Júnior Rossi, mais uma vez, você que é aqui um dos nossos comentaristas fixos da bancada. Prazer estar com você em mais um programa Futebol de Mesa. Obrigado, Guto. É só uma coisa, né? Eu acompanho bastante o Audax Sub-17 devido ao meu trabalho aqui no jornal O Diário da Região. Deu muito azar, né? De pegar o Palmeiras logo nessa fase. Se tivesse empatado um dos jogos da fase anterior, teria ficado à frente do Novo Horizontino e talvez tivesse pego um outro time e talvez passasse por uma semifinal. Por exemplo, esse próprio Grêmio Novo Horizontino, que o Audax deu de 4-1, está na semifinal, que no cruzamento acabou pegando um time teoricamente mais fácil. Então deu muito azar, mas foi uma grande campanha do Jean Rodrigues. Obrigado, Guto, obrigado, Lucas e Gessé, valeu, até uma próxima. E finalizando aqui, esse que foi companheiro de sala durante um ano aí, aguentou um monte de coisa. Grande abraço para você, Lucas, a gente vai continuar se encontrando por aí, viu? O senhor se cuide, viu? E recomendações da sua senhora. Muito obrigado. Eu pensei que você ia chorar agora, estava esperando, jamais, inclusive. Jamais, é uma pena você daqui. Sou um cara muito sério. Esperava lágrimas do senhor, mas enfim, agradeço aí a todos, ao Guto, ao Rossi, ao Lucas e ao Gessé, todo mundo que acompanhou a gente, acompanhou esse bando de maluco falando de futebol. E agradecer e até uma próxima. Um abraço a todos.
Lucas, falta um abraço? Rapidinho, pro Eduardo e pro Ronaldo que fazem comigo o Netluz, eles cobraram aqui, então um abraço pra vocês. Tá aí, né? Você vê como o cara é já praticamente um ditador, depois reclama do outro. Agradecendo a audiência de você que esteve aqui com a gente no Futebol de Mesa na Connect TV, baixe o nosso aplicativo e fique de olho sempre na nossa programação. Mandando um grande beijo para Ana Paula Almeida, que está em casa acompanhando a gente, também a Karen Xavier, a Rafaela Silva, todo mundo de olho aqui no nosso Futebol de Mesa. Um beijo para todo mundo e semana que vem a gente está de volta. Futebol de Mesa, Connect TV, sempre junto com você. Aula de empreendedorismo. Aula de música. Para você tem na Rede Estadual de Ensino. É o Inova Educação. Professores e alunos, férias atualizadas e novas atividades. Acesse o site e conheça os novos rumos da educação no estado de São Paulo. Inova Educação. Professores motivados, adultos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Falta de tempo não é mais problema